direito constitucional, nacionalidade, perda. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo, estou aqui para conversar com você sobre um assunto muito interessante. Perda da nacionalidade brasileira. Olha aí. Como é que é? Professor, eu sei que você pode estar pensando o seguinte: é possível perder a nacionalidade brasileira? Provavelmente você tem a nacionalidade inata, não é isso? Provável, né? Que você tenha a nacionalidade inata. E é possível o brasileiro nato perder a sua nacionalidade inata? Isso pode acontecer? É possível o naturalizado perder a nacionalidade brasileira? Olha, eu vou te contar uma coisa. Tanto o naturalizado quanto o nato podem perder a sua nacionalidade brasileira, tá? Existe esta possibilidade, existe na Constituição Federal. A Constituição ela é que estipula as regras de atribuição de nacionalidade, mas ela também atribui as regras de perda de nacionalidade. Vamos lá então ao artigo 12, ó. O parágrafo 4º trata da perda da nacionalidade. Bom, então quando que pode acontecer a perda da nacionalidade? Quando que um brasileiro pode perder a nacionalidade? Primeira possibilidade: cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Bom, neste caso específico em que estamos falando, tá, do cancelamento da naturalização, então aqui é óbvio que estamos cuidando do brasileiro naturalizado, né? Cancelamento da naturalização, só podemos estar falando do brasileiro naturalizado. Isso pode ocorrer, quer dizer, a naturalização de alguém que é feita, né, o processo de naturalização é feito na Justiça Federal, pelo Poder Judiciário, pode ser cancelado? Pode. Pode. Quando? Desculpem. Por atividade nociva ao interesse nacional. A atividade nociva ao interesse nacional. Agora vejam, não existe uma lei específica que diga quais são as atividades nocivas ao interesse nacional. Isso deve ser decidido caso a caso, situação a situação. Então, situação a situação, a Justiça Federal, que é quem tem competência para cancelar uma naturalização, vai decidir se aquele comportamento específico do naturalizado é suficiente para cancelar a sua naturalização. Por exemplo, eu já vi um processo de cancelamento de naturalização em que a pessoa veio de um outro país, nem vou citar o país, mas ela veio de um outro país, se naturalizou brasileira e aí começou a trazer gente desse país para trabalho escravo aqui no Brasil. Você sabe que nós temos aí trabalho análogo, semelhante ao escravo. Foi flagrada, descoberta. Isso é uma atividade totalmente nociva, foi considerado pela Justiça uma atividade nociva ao interesse nacional e teve a sua naturalização cancelada pela Justiça Federal. Então, é possível a perda da nacionalidade por cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Só que para isso, né, é bom frisar, para que isso aconteça, tem que ter decisão judicial transitada em julgado. Ficou maior do que eu pensei. Tem que ter coisa julgada. Só se pode cancelar a naturalização de alguém depois de uma decisão judicial transitada em julgado ou depois de uma coisa julgada, depois de coisa julgada, tá? Só aí se pode cancelar a naturalização de alguém. Então, cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Essa é uma possibilidade. E existe uma segunda possibilidade de perda da nacionalidade, que é a aquisição de outra nacionalidade.
Aqui, ó, a aquisição de outra nacionalidade. Então, é possível, e aí, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, ao adquirirem outra nacionalidade, eles podem perder a nacionalidade brasileira. E aí, olha, então, o cancelamento da naturalização, o cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse nacional é para o naturalizado. Agora, a perda por aquisição de outra nacionalidade tanto pode ser para o brasileiro nato quanto para o brasileiro naturalizado. Né? E aí você vai dizer, mas eu conheço gente que tem 2 nacionalidades. Aí eu conheço gente que tem 3 nacionalidades. Conheço gente que tem 4 nacionalidades. O máximo que eu encontrei na minha vida foram 4 nacionalidades, tá? Mas não que exista limite, não. A pessoa pode ter 2, 3, 4, 5, 6, tantas quantas ela conseguir, tantas quantas ela tiver o direito. Isso existe? Existe. Ué, professor, mas o senhor está falando aí, está na Constituição, lá no artigo 12, parágrafo 4º, que o brasileiro pode perder a nacionalidade por aquisição de outra nacionalidade. E aí como é que funciona isso? Como é que existe isso? Existe sim, tá, pessoal? Mas você está vendo, ó? Vou até tirar aqui o grifo da aquisição e vou colocar o grifo no salvo, ó. É porque tem situações em que a pessoa pode adquirir outra nacionalidade sem perder a nacionalidade brasileira. Isso é possível? É. Por exemplo, reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira. Ó, até coloquei aqui para grifar, fica até vermelhinho. Ó. Reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira. O que é a nacionalidade originária? É aquela que eu adquiro ao nascer. Vejam, quando que o indivíduo pode ter o reconhecimento de uma nacionalidade originária por lei estrangeira? Tá? É aquela que eu adquiro ao nascer, mas não necessariamente eu já tenha solicitado. Não necessariamente eu tenha solicitado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, talvez até você que esteja me assistindo, é de origem italiana. A pessoa é de origem italiana, vamos ver lá se a lei da Itália não dá a ela o direito de ser também italiana. Isso acontece com muita frequência. A pessoa é portuguesa, vamos lá ver na lei de Portugal, se a lei de Portugal não dá direito a ela também de ser portuguesa, porque ela tem origem portuguesa. Então, às vezes a pessoa que tem uma origem portuguesa, às vezes a lei de Portugal dá o direito a ela. A pessoa que tem uma origem dinamarquesa, a lei da Dinamarca pode dar esse direito a ela. A pessoa que tem uma origem italiana, a lei da Itália pode dar esse direito a ela. A pessoa que tem uma origem espanhola, a lei da Espanha pode dar esse direito a ela. Tá? E aí ela não perderá a nacionalidade brasileira? Não. Ela é, por exemplo, portuguesa porque o pai era portuguesa. Ela era dinamarquesa porque a mãe era dinamarquesa. Ela era italiana porque o avô era italiano, então ela tem direito a ser italiana mesmo tendo nascido no Brasil porque o avô era italiano, ela tem direito a ser portuguesa mesmo tendo nascido no Brasil porque o pai era português. Isso é o que nós chamamos de reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira. Na verdade, quem está reconhecendo a nacionalidade àquela pessoa é uma lei estrangeira. Tá? E uma outra possibilidade de aquisição de outra nacionalidade, onde a pessoa não vai perder a nacionalidade brasileira, é quando essa aquisição for necessária à permanência no país ou ao exercício dos direitos civis. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu estou morando lá nos Estados Unidos da América. Eu sou brasileiro nato, Hidalgo é brasileiro nato, está morando nos Estados Unidos da América. Estou muito bem, estou feliz. Quero continuar lá. Mas aí o governo estadunidense diz o seguinte, olha, você só poderá continuar em nosso território se você se naturalizar estadunidense. Gente, não é que eu queria me naturalizar, mas eu estou sendo obrigado a me naturalizar para que eu possa permanecer no país. Então, se for necessária para a permanência no país, em uma situação dessa, eu posso me naturalizar estadunidense sem perder a nacionalidade brasileira, porque essa naturalização foi necessária para permanecer naquele país. Ou é necessária para o exercício dos direitos civis. Ou é necessária para o exercício dos direitos civis. Por exemplo, você pode ficar no nosso país, diz lá o país. Você pode ficar por aqui, só que você não pode trabalhar, tá? Só que você não pode estudar. Só que você não pode casar com alguém daqui.
Então, só que você não pode ter propriedade. Quer dizer, eu posso ficar no país, mas eu não vou ter direitos. Então, quando for necessário, por exemplo, para trabalhar, por exemplo, para estudar ou para ter propriedades, para exercer direitos, aí eu posso me naturalizar, né, naquele país sem perder a nacionalidade brasileira. É o que acontece, por exemplo, com muitos jogadores de futebol do Brasil, que vão jogar na Itália, vão jogar na Alemanha, vão jogar na Rússia, vão jogar na Espanha, vão jogar em Portugal e precisam, com o tempo, se naturalizar para poderem continuar trabalhando, porque lá muitas vezes existe um limite de número de jogadores estrangeiros no time. Então, olha, se você não se naturalizar, você vai ter que sair do time, porque nós não podemos mais ter estrangeiros aqui. Aí não vai perder a nacionalidade brasileira, porque foi essa aquisição de outra nacionalidade foi necessária à permanência no país ou foi necessária para o exercício dos direitos civis. Esses são os casos de perda de nacionalidade que são previstos lá no artigo 12 da Constituição Federal. Ok? E aqui encerramos a nossa aula, comigo agradecendo a sua atenção e desejando bons estudos.